começar aí, de acordo com o tópico de assuntos, com teoria de conjuntos. Teoria de conjuntos ela vai ser muito importante porque ela é aplicada em tudo, desde a pensamento de questões lógicas, quanto a pensamento de funções, quanto a pensamento... Aí alguém pode dizer assim, pensamento de funções tem a ver com conjuntos? Sim, porque a função é a lei de relação entre dois conjuntos. Então, se a gente não conhece a teoria de conjuntos, a gente não consegue determinar o que são as relações entre os conjuntos, a gente não consegue, então, trabalhar com funções, não consegue avançar. Para se ter ideia, a teoria de conjuntos é o que dá o início para que a gente consiga compreender, inclusive, a relação entre soma, subtração, multiplicação e divisão dentro da aritmética. Então, vamos supor aí, já sendo bem direto e objetivo, dois conjuntos A e B. Nesse momento em que eu falo sobre esses dois conjuntos A e B, eu já estou usando a representação do diagrama de Venn. O diagrama de Venn consiste em representar o conjunto ou com elipses ou circunferências. E essas elipses e circunferências, a gente vai estar trabalhando com elas, vou estar desenvolvendo com vocês. Lembrando que eu estou pegando algo que está no meio termo ali, né? Entre uma pessoa que não sabe nada ainda e uma pessoa que já viu. Eu estou tentando pegar ali e abarcar o melhor dos dois mundos. Quem nunca viu esse conteúdo, aconselho pegar um livro mesmo, dar uma lida e depois vir para cá. Ou então, dependendo da demanda, eu posso fazer algo do zero, trazendo bastante conteúdo, bastante teoria. Mas vamos pensar na teoria dos conjuntos de uma forma bem prática, né? Falando e já mostrando a aplicação. Então aqui eu tenho como diagrama de Venn. E os conjuntos eles são representados por letras maiúsculas e os seus elementos são representados por letras minúsculas. Então vamos supor que eu tivesse aqui o elemento A, o elemento B e o elemento C. Do outro lado, no conjunto B, que eu tivesse um elemento A, um elemento D e um elemento E. Deixa eu corrigir esse D aqui. Esse D e esse C, que esse E que ficou parecendo C ali. Pronto. Então, tenho aí esses elementos. Beleza, é o diagrama de Venn. Se eu for pensar sobre as relações que a gente vai estar vendo adiante, em que a gente determina, por exemplo, interseções, união, enfim, eu vou estar representando esses conjuntos, só dando spoiler do que a gente vai estar vendo adiante. Vou estar então representando esses conjuntos, tendo A e B. Entre eles, né, como eles se cruzam aqui dentro desse espaço, eu tenho a interseção, que faz parte tanto de um contra o de outro. Então aqui eu teria o A, porque ele pertence aos dois. Aqui eu tenho o elemento B e C, porque pertencem apenas a A. E do outro lado eu tenho D e E, porque pertencem apenas a B. O importante lembrar também que além desse pensamento para desenvolvimento, a gente quando for representar, e as questões quando for trazer esses conteúdos representados de uma forma que não seja tão visual assim, ela vai ser representado ainda o conjunto com letra maiúscula, aberto e fechado por chaves, certo? A representação deles, e os elementos estarão separados por vírgulas. Então, o conjunto A seria A, B e C, e o conjunto B, A, D e E, certo? Por que essas definições são tão importantes assim? Porque às vezes o enunciado vem com carência de algumas informações, mas essas informações podem ser presumidas através das definições. Então eu sei que se está com letra maiúscula é um conjunto, jamais vai ser um elemento. Então se eu me direciono a pergunta falando sobre A, ou se eu direciono a pergunta falando sobre esse outro A minúsculo, eu sei que aqui é conjunto e eu sei que aqui é elemento. Então não vai ter confusão em relação a isso. Como eu falei, às vezes o enunciado vem pobre, não destaca isso tão bem assim. Normalmente, se for uma banca de concurso, o pessoal tenta até interpor recurso para poder derrubar a questão, mas banca nenhuma vai querer se dobrar a essa situação. Então, vamos evitar, aprender a reconhecer tudo direitinho, porque quer queira, quer não, você já vai estar guardado ali, guardada em relação a isso. Bom, só saber representar no diagrama de Venn e saber reconhecer a representação dele normal, ali, sem diagrama, sem nada, não é o suficiente para que você resolva questões. Quando se trata de lógica, quando se trata de funções, quando se trata de, enfim, diversos outros tipos de conjuntos, até mesmo relações entre dados estatísticos, aí o pessoal coloca assim, dada uma pesquisa, participaram de 160 pessoas, tantas pessoas gostam de ouvir Pablo, tantas pessoas gostam de ouvir, sei lá, um outro artista, enfim, qualquer artista que venha à mente de vocês. Quando se trata dessa situação aí, a gente vai resolver com relações entre conjuntos. Então, professor, significa que eu vou ter que desenhar toda vez que eu vou resolver? Depende. Se sua visualização estiver fraca, vai ter que desenhar. Se você consegue visualizar mentalmente, não vai precisar.
E aí, dentro das relações entre conjuntos, a gente tem chamados esse símbolo aqui para união, é como se fosse um U gigante, né, união. A inversão dele, né, observe que é o próprio U. Imagina ele como sendo um U de cabeça para baixo. Interseção. Bom, união, você vai unir os dois conjuntos. Fim de papo. A interseção é o que há de comum, tanto em um quanto em outro. Por exemplo, qual é a interseção entre mim e você que está me ouvindo agora? Eu sou uma pessoa e você é outra pessoa totalmente diferente. O que é que nós temos em comum fisicamente? Dois olhos, um nariz, uma boca. Então essa aí é a interseção. A característica que nós dois temos em comum. A capacidade de pensar é uma interseção. Bom, esse outro símbolo aqui seria está contido e o outro não está contido. Perceba que tanto o está contido quanto o contém, eles são semelhantes. Porém, a abertura dele, essa vazão, observe que ele tem uma vazão aqui, essa abertura vai estar para o maior. Então, se algo está contido em algo que é maior do que ele. Então, essa vazão está aberta para ele. Agora, se ele contém, é porque ele é maior. Olha só, a vazão está aberta para quem está à esquerda ali. E a negação, tanto de um quanto o outro, é sempre um traço, vai ter um traço ali cortando. O pertence e não pertence, mesmo pensamento. Eu tenho um Ezinho aqui, né, com pertence, como se fosse uma letra diferente, enfim. E o não pertence está ali cortado também. Vamos definir algumas coisas. Vamos supor que eu esteja falando sobre esse conjunto B, que eu já trouxe ali, né, como exemplo, conjunto A, B e C. Vamos supor que eu tenha, então, aí a união entre B e C. A união entre B e C, eu teria essa representação aqui, B unido a C é igual a, abro chaves, vou juntar todos os elementos que tem em B e todos os elementos que tem em C. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa interessante. Todos os dois têm um número 2 ali dentro. Eu preciso colocar o número 2 duas vezes? Não. Imagine que você está em uma sala de aula. E você faz parte também, se você está em uma sala de aula, você faz parte daquele conjunto. Se você está na sua casa, você faz parte do conjunto de sua casa. Dizer que sua casa se unificou à escola, certo? Os elementos de sua casa se uniram com os elementos de sua escola, significa que vai existir duas pessoas de você? Não, você continua sendo uma única pessoa. Então esse número 2, que existe tanto no B quanto no C, não será repetido, terá apenas o número 2 aqui. E aí vem, podemos colocar em ordem crescente, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10. Observe aí, o 2 pertencia a ambos, tá? Agora, o 3 pertencia apenas ao C, 3 pertencia apenas ao C, o 5 pertencia ao C e o 7 pertencia ao C, como o 2, né? O 2 também conta, mas os outros são todos elementos de B, beleza? Então a gente viu aí essa relação da união. A interseção, qual seria a interseção entre B e C? Eu vou pegar o que existe ali em comum. Então, 2. Beleza? O está contido, existe alguém que está contido em alguma coisa? Sim, eu posso dizer que B está contido em A. B está contido em A. Ou seja, todo esse conjunto B, ele está dentro do conjunto A. Observe, B é 2, em A tem 2. Nossa, deixa eu pegar aqui uma outra cor para representar isso. Vou pegar o vermelho. No B tem 2, aqui tem 2. No B tem 4, aqui tem 4. No B tem 6, aqui tem 6. No B tem 8, aqui tem 8. No B tem 10, ali também tem 10. Então todos os elementos de B estão presentes dentro do conjunto A. Beleza? Já o contrário eu posso dizer também, lembra que eu falei sobre o contém? Eu posso dizer que A contém B. Então, A contém B. Eu estou dizendo a mesma coisa, só mudou a ordem que as coisas aparecem. Agora vamos tomar cuidado e entender a diferença entre contém e pertence. Porque tem gente que cai no erro de dizer que B pertence a A. Cuidado. Isso aqui é um erro. Por que isso é um erro? Porque o pertencer a gente vai utilizar para elementos e o contém a gente vai utilizar para conjuntos. Então eu vou observar o seguinte, B é o quê? B é conjunto ou B é elemento? B é conjunto, então eu vou utilizar o está contido. Agora, se eu falar sobre 2, 2 é elemento ou ele é conjunto? Ele é elemento, então 2 pertence a B e 2 pertence a A. Aí eu posso usar o pertence. Certinho? Bom, para início,
é isso, vou estar trazendo resolução de questões. A gente consegue também falar sobre outras coisas, possível falar também sobre outras coisas dentro da representação do diagrama de Venn, como por exemplo, eu vou usar aqui essa A e B, que já é dando um spoiler para outros desenvolvimentos. Se eu for usar a representação de conjuntos para A e B e colocá-los como diagrama de Venn, representando ali a interseção entre eles, eu vou ter uma coisa muito interessante. Observem o seguinte. Deixa eu trazer aqui. Observe o seguinte, tem um A e tem um B. Então aqui eu tenho AB, A interseção, tenho BC, tenho A na interseção e aqui eu tenho DE. Se eu somar, sem pensar nisso, né? Sem pensar nesse momento aqui, por enquanto. Se eu somar todos os elementos de A com todos os elementos de B, olha só que eu estou falando de elementos. Eu teria 3 mais 3, o número de elementos, certo? Isso resultaria em 6. Só que tem um detalhe. Quando a gente olha agora para essa representação, a gente percebe que não tem 6 elementos. Existem 5 elementos. Ou seja, quando eu somo elemento de um e elemento de outro, eu estou somando a interseção deles 2 vezes. Então é importante, quando eu estiver tratando da soma de elementos, eu considerar a exclusão da união. Da união que, perdão, da interseção. Então eu tenho ali 5 elementos. Então eu estou falando aqui já do número de elementos de A, que é 3. Número de elementos de B, que também são 3. E o número de elementos de A unido a B, que são 5. Beleza? Ou seja, A unido a B, vou colocar aqui, A unido a B é igual, abro chaves, a B, C, D e E. Esse aí é o A unido a B. Então, o número de elementos, 5. É legal ter isso em mente. Então, essas definições aí vão servir para desenvolvimento de muitas questões. De início é isso, disso aqui já sai muitas questões, muito pensamento a respeito disso. Determina a resolução de questões e reflitam sobre cada uma dessas definições e logo mais estou trazendo uma questãozinha. Valeu, galera!